Salve rapaziada rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fly. Vamos conferir aqui o posse de bola pós-rodada perfeita pro Flamengo. Ganhamos, colamos lá na ponta, agora é só esperar sábado. Sábado promete e vamos assumir a ponta isolado, pode apostar. Quero dar os créditos de imagem ao canal UOL, o link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla e já chega dando aquele like porque me ajuda demais. E vamos ver o que o Mauro, Arnaldo, Tirone, o Enzo, Danilo, Juca Kifuri e o Zé Trajano sobre essa rodada de ontem perfeita pro nosso Mengão. Vamos lá. Dudu Campos, Neymar tá no bolso do Pulgar até agora. Não precisa do Pulgar para pôr o Neymar no bolso. A enquete. Eu vou começar criticando a mequetrefe enquete da semana passada. Exatamente, aí sim. Que ficou aquela, vamos ter campeão de quem sei lá o que antes, depois, sei lá o que, da Libertadores. Olha a prova aí, não é? A patética atuação, o desempenho do menino Ney lá no Maracanã. Primeiro, se fosse qualquer outro jogador botando o dedo, reclamando daquele jeito, ganharia o cartão vermelho. Passou em branco. No campeonato dos terrestres, Palmeiras e Flamengo vão disputando aí cabeça a cabeça. O Palmeiras é líder agora apenas pelo critério de desempate, que é o número de vitórias, 21 contra 20. O Cruzeiro é o campeão dos normais, está lá com 64 pontos. Mirassol, campeão moral também, com 59 pontos. Juca, o campeonato está definitivamente reaberto. Se alguém duvidava que já tinha acabado, que ia acabar logo, não. Tá Palmeiras e Flamengo passo a passo ali. Deve ter 42 pontos. Sem dúvida, o campeonato está como o diabo gosta. Vai escapar com o bebê. E o que é mais interessante neste momento do Brasileirão é que se a gente não tinha dúvida de que Palmeiras e Flamengo lutariam até o fim, a gente também não tinha dúvida sobre os 4 que cairiam. E a essa altura temos. E olha, teremos, como disse Zé Trajano, emoções até o fim. Agora, eu não entro numas de criticar o Palmeiras. Não acho que o Palmeiras tenha feito uma má partida em Mirassol. Fez um mau primeiro tempo, mas recuperou-se no segundo. Apenas encontrou um time que é a grande sensação do campeonato. Eu aposto que não darão a Rafael Ganais o título de melhor técnico do campeonato, mas ele é o melhor técnico do campeonato. Com um time absolutamente bem organizado, surpreendente, sem nenhuma estrela, com jogadores veteranos. Que campanha faz o Mirassol? Bom, o fato é que o Palmeiras vive o seu drama do G6. Né? Pegou o time do G6, é difícil para ele, tem até uma tela aí pra gente mostrar o aproveitamento do Palmeiras contra o G6. Mas enfim, Danilo, o que houve ontem? Porque além do fato de ser o G6 e o Palmeiras não ganhando o G6, o que aconteceu pro Palmeiras perder? Foi o Mirassol? Eu acho que quando a gente vai analisar o jogo, acho que o Juca falou bem, o Mirassol é o time que ainda não perdeu nenhuma nessa temporada dentro de casa, então a gente tem que colocar isso em questão. Eu já imaginava que o jogo ia ser difícil, mas eu não imaginava ver o Palmeiras na roda no primeiro tempo. O Palmeiras ficou na roda no primeiro tempo. Depois do Mirassol ter feito 1-0, o Mirassol continuou marcando em cima, continuou fazendo o Palmeiras sofrer muito. Então, fiquei bem surpreso. De novo, eu imaginava que o jogo ia ser difícil, mas ver o Palmeiras na roda do jeito que foi no primeiro tempo, não imaginava. Esse gol logo no comecinho do jogo e depois o Palmeiras ainda encontra o empate, mas o Mirassol foi melhor durante todo o jogo. E aí o segundo gol do Mirassol é um negócio absurdo. O Palmeiras fez um jogo ruim. Sim, o Palmeiras sofre muito contra o G6, estava até falando com o Arnaldo isso antes de começar o programa, se o Palmeiras tivesse metade, não precisaria, o Palmeiras tem 20% ou 18% de pontos, se o Palmeiras tivesse 40%, 50%, a gente estaria falando agora de um Palmeiras com 4, 5 pontos de vantagem para cima do Flamengo, em 6 rodadas. Aí sim a gente poderia estar falando de um campeonato já encaminhado. Do jeito que está hoje, justamente por o Palmeiras ser fraco contra o G6, que o campeonato ainda está totalmente aberto. O Palmeiras perde
perde o ponto contra o Mirassol, o Cruzeiro, e para sorte do Palmeiras é que Flamengo e Cruzeiro perdem ponto contra o Ceará, contra Grêmio, e aí o Palmeiras continua na liderança, mesmo com esse desempenho pífio aí que a gente está vendo na tela. Arnaldo, o negócio é o seguinte, a partir de agora o Palmeiras tem o Santos na próxima rodada, mas nesse jogo contra o Santos o Palmeiras não vai ter os convocados da data FIFA, que são muitos, né? As duas rodadas, essa que passou e a da data FIFA, favoreciam, na minha visão, o Flamengo e eram mais hostis ao Palmeiras. Então a possibilidade do Flamengo recuperar a liderança é bastante grande. Já era, e depois esse final de semana, mais ainda, né? O Flamengo ganha o jogo do Santos, depois a gente vai analisar todos os pormenores, e o Palmeiras perde em Mirassol. E agora o Flamengo visita o Sport, também com desfalques do Flamengo, mas visita o Sport na Arena Pernambuco, rebaixado, e o Palmeiras joga o Santos jogando tudo na Vila Belmiro. Então é bem provável que a gente chegue aqui na segunda-feira e o Flamengo seja o líder do Campeonato Brasileiro. E aí faltando poucas rodadas. E aí eu vou voltar à questão do Palmeiras com o G6, porque o Palmeiras se tornou o maior especialista nas mãos do Abel no campeonato de pontos corridos e quase sempre conseguiu ser campeão sem precisar ganhar confrontos diretos. O ano passado não foi assim. O ano passado ele estava emparelhado não com o Flamengo, com o Botafogo, perdeu o confronto direto com o Botafogo, vice-campeão. Então quando você tem um adversário muito forte, como é o caso do Flamengo, como era o caso do Botafogo, você precisa ganhar confronto direto também. Senão você não ganha o campeonato. Porque o que vai acontecer nessa hipótese banal, o Palmeiras empatar na Vila e o Flamengo ganhar no Recife, vão faltar poucas rodadas, não tem mais G6, mas o Flamengo só vai depender dele. Certo? Aí seria o líder faltando poucas rodadas. Então essa é uma questão, porque o Palmeiras não digo que seja enigmático, o Palmeiras do Abel é uma coisa, ele é diferente de todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Ele joga qualquer partida efetivamente, ele não joga blasé contra o Sport, contra o Juventude, contra o Ceará, mas ele não se prepara bem para confrontos diretos. Tem sido assim. O Flamengo é diferente, o Cruzeiro é diferente, todos são diferentes, né? E o Palmeiras tem essa situação de, não é uma coisa qualquer, 10 partidas, uma vitória. 10 partidas, uma vitória contra os principais. Uma vitória em 10 jogos. E aí significa, em relação ao Flamengo, simplesmente 6 pontos para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Isso pode fazer a diferença na parte final. É isso que a gente está falando. E é interessante a gente ver essa mudança de humor dos dois lados de acordo com resultados. Mas eu entendi que todos os resultados recentes do Flamengo foram normais, inclusive o empate com o São Paulo na Vila Belmiro. Não foi um mau resultado. Ainda mais... Fortaleza foi, vai. Não, então aquilo foi uma aberração, um erro estratégico absurdo, que está até agora na conta do Felipe Luiz, que não só custaram 3 pontos, mas condição física de jogadores, lesões, aquilo foi um absurdo, mas foi um erro estratégico, né? E acho que o Flamengo pode se recuperar nessa circunstância toda. E segunda-feira que vem nós estávamos falando de outra situação, um líder novo faltando poucas rodadas para acabar, né? Mas eu me assustei com o primeiro tempo do Palmeiras, como o Danilo. Me assustei mesmo. Parecia um time despreparado, não como contra a LDU, mas olha, despreparado, desmobilizado, não, sem saber que aquilo lá era parte de final de campeonato. Então, agora, eu acho que cabeça a cabeça, só no número de vitórias a favor do Palmeiras, é bem possível que a gente tenha uma outra discussão na segunda que vem, porque o jogo do Flamengo é mais fácil que o jogo do Palmeiras na data FIFA. Imagina o brasileiro fosse que nem o italiano, que quando empata vai para um outro jogo. Exatamente. Deveria ser legal. Vai ter 2 Palmeiras e Flamengo em sequência. Mauro, e aí? Ontem, o Palmeiras tomou gol de lateral, um negócio estranho, né? Eu acho que o ponto... Assim, o Palmeiras tem mais vitórias porque tem mais derrotas, né? Sim. É isso. O time que perde mais que o Flamengo. E perde mais por conta de atuações assim. Mas, assim, esse time do Palmeiras, ele é, de fato, mais vulnerável.
Isso aí, só olhar as estatísticas, a quantidade de finalizações que ele sofre é muito maior do que em outros times que o Palmeiras teve com a atual comissão técnica, né, dos últimos anos, porque é um time que tem um elenco formado de outra maneira, com características diferentes dos jogadores. Então, um time que tenta jogar mais com a bola, tenta jogar mais ofensivamente e não encontrou esse equilíbrio entre um jogo de posse mais agressivo com uma defesa mais sólida, mais segura. Ela é mais exposta, então os adversários finalizam mais, levam mais perigo e aí o time perde mais jogos também. Acho que a coisa passa por aí. Ontem foi assim. Eu queria também registrar também, rapidamente, sem querer me alongar na questão da arbitragem, o Flávio Rodrigues. Assim, a falta de critério. Falta que ele marcou no Carlos Miguel, falta que ele não marcou no Walter. Ou é ou não é. Não dá para... Uma hora é, uma hora não é. Os lances são muito parecidos. E aí depois ele marcou uma falta que não houve no Vitor Roque, que ele se jogou. O Vitor Roque é um excelente jogador, grande. O gol foi espetacular. Mas como é piscineiro? O que ele fez contra o São Paulo no Paulista, ele continua fazendo. Se joga, não houve nada. Árbitro, Flávio Rodrigues. Bate a falta o Andrés e o Walter defendeu lá no último andar. Um lance desse que pode decidir. É insuportável ver a falta de critério desses caras. Não dá. É inevitável, você tem que falar de alguma maneira. O que o Arnaldo falou, concordo. Assim, vai jogar contra o Mirassol fora, você vai ter que se preparar de uma outra forma para encontrar uma maneira de neutralizar esse adversário e vencê-lo. Porque por mais que o Mirassol não tenha sido derrotado, cara, nenhum time é invencível, não existe isso. Vai valer para o Flamengo na última rodada, vai jogar com o Mirassol lá dentro. Perfeito. E talvez tenha que vencer. O Flamengo pode chegar, por exemplo, 1 ponto na frente, tem que ganhar do Mirassol para ser campeão. Vai ter que capinar sentado, vai ter que dar um jeito, tem que ganhar o jogo. Na marra. Não importa. Último jogo, você vence e você é campeão. Mas o Mirassol não perdeu. Amigo, se vira, dá seu jeito. Problema dos jogadores, o investimento que tem o Palmeiras, o investimento que tem o Flamengo, sabe? Acho que assim, uma derrota dessa, atuação dessa é um negócio sério realmente, especialmente no primeiro tempo. Quando o Carlos Miguel falhou, é verdade, durante o jogo, mas ele fez defesas importantes, o que evidencia essa vulnerabilidade do time do Palmeiras. Porque tem isso, a gente tem que lembrar desse detalhe. Os elogios ao Guanais, ao time do Mirassol, ok, beleza, ótimo. Mas o investimento que tem o Palmeiras, o investimento que tem o Flamengo, você tem que apresentar mais. E no confronto desse, você tem que estar à mesa também. Isso é muito cômodo, não. O Mirassol é muito bom e tal, então tem um timaço, tem um investimento de zilhões, mas eu não sou capaz de vencer essa equipe. Pelo contrário, eu perco um gol de lateral, eu perco sei lá como, né? E pode ser, de fato, o fiel da balança. E acho também que a rodada, ela dá digamos assim, um choque de realidade no pessoal que fica o tempo todo tentando adivinhar as coisas como você. Né? Prever o que vai acontecer e tal. É insuportável essa coisa de toda hora querer adivinhar. É querer saber o final do filme antes de entrar no cinema. Aí, ó, tá né? Então isso é muito bom para você parar com essa chatice de querer adivinhar. Vamos curtir o campeonato, cada rodada, discutir os jogos, né? Para de querer adivinhar. Quem vai decidir o campeonato são Fluminense, que vai pegar os dois, Ceará jogando em casa a última rodada com o Palmeiras e o Mirassol, já citado aí pelo Mauro, jogando em casa na última rodada com o Flamengo. E o Galo. Tem o Galo. E o Galo. Tem o Galo. Mas o Galo, eu ainda faço uma observação em cima da Sul-Americana. Eu acho que ele está visando, ela está melhorando e tal. Mas a rodada final, com o Ceará jogando em casa, no Castelão, e o Mirassol jogando lá em Mirassol, um contra o Flamengo, outro contra o Palmeiras, são jogos que nós vamos ficar, né, uma expectativa imensa, porque são jogos que vão decidir. E o Fluminense pega em casa ou fora esses adversários? Fluminense clássico contra o Flamengo como mandante e pega o Palmeiras fora, pega o Palmeiras no Allianz. Porque o Fluminense tem se destacado por jogar em casa, né? Em casa não consegue perder. Mas olhando essa tabela aí, tem muita água para correr debaixo da ponte, o que justifica, mais uma vez, a paulada da que levou a enquete da semana passada. Tem uma tela aí com alguns dos destaques do campeonato. Vamos dar uma olhada aí sobre mais participações em gols no Brasileiro. Arrascaeta, 30 jogos, 17 gols, 13 assistências. Caio Jorge, 30 jogos, 17 gols e 7 assistências. E o Vitor Roque, 30 jogos, 16 gols. E o Reinaldo, não aparece o Reinaldo? Reinaldo, só de assistência, ele deve ter umas 30 nesse campeonato. Você vê, né, ontem, quando o jogo parecia caminhar por uma goleada, teve o pênalti, né? E o Arrascaeta chutou na trave. Então, ele poderia ir já a artilharia isolada do campeonato, com 18. Bateu cruzado na trave e depois o jogo ficou vivo, uma maluquice. Mas ele teve o pênalti, que agora ele começou a bater, nem batia, nem era o batedor
principal e acabou acertando a trave. Jorginho tava Pra fora você também. pediu, ô Trajano, o Reinaldo tem 11 gols e 6 assistências. Ó, Nada mal. Nada mal. Muito bem. Ô, Mauro, o Flamengo tava fazendo um jogo ótimo. 3-0, tava lá tranquilão. No final, sai o Neymar, entra uma molecada maluca lá do Santos, toma 2 gols no Molecada Flamengo maluca. e deu uma assustada. Porém, aquele clima de baixo astral do Felipe Luiz também acabou. Agora o Flamengo colou. Ontem o Felipe Luiz, acho que ele esteve até melhor na coletiva, que ele demonstrou a maneira dele, ele não é um cara muito eloquente, né? Demonstrou indignação com isso aí, com esses 2 gols no final. Ele mexeu muito no time. Não, cara, não importa. Ele mexeu até para dar rodagem, não coloca o Juninho, né? Que eu acho um absurdo, porque assim, ele não tem atacantes. Ele tem que botar esse rapaz para jogar 10, 15, 20 minutos, porque ele pode precisar do cara, em algum momento não tem outra opção. Porque hoje o Bruno Henrique deve ser suspenso, né? O Plata não joga a final da Libertadores, que é o queridinho dele, né? E também está muito queimado com a torcida depois da atrapalhada dele contra o São Paulo. O Pedro ainda é uma incógnita para a final, e mesmo, você não pode pensar só na final, tem que pensar nos jogos que virão, né? E ele não tem outro centroavante. O Juninho foi contratado para isso, então pelo menos dá uns 15, 20 minutinhos pro rapaz. Ontem entrou o Michael, entrou todo mundo menos ele. Everton Araújo, que foi expulso contra o Sport, entrou. O Vinha entrou. O Vinha também só entra na roubada. Entra no final do jogo. Enfim, uma hora ele pode precisar. O Alexandre foi convocado, vira e mexe, está sem condições, aí só joga o Ayrton. Mas enfim, eu achei o primeiro tempo muito aquém. Até o gol, na hora do gol dar uma desbloqueada. O Santos, como falou o Arnaldo, estava mais organizado, acho que menos exposto do que contra o Palmeiras. Aí depois que o Santos toma um gol também, eu vou te contar, né? O Santos tomou 3 gols em que o adversário corre com a bola sozinho diante do goleiro. 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Um time nessa situação não pode jogar assim. Sabe? Os 2 gols do Vitor Roque, eles são na cara do Brasão. E ontem o Carrascal saiu na cara do Brasão, né? Ainda teve essa falha aí do Igor Vinícius, o gol do Arão já na zaga, né? O Arão de zagueiro e tudo mais. Então, assim, um passe lindão do Arrascaeta. Para mim, é a falha coletiva geral aí, né? Teve falha do Rossi, teve falha do Danilo, muita gente errou. O Santos fez 2 gols, aí os caras se tocaram, aí o Santos não criou mais nada, né? O Flamengo conseguiu administrar ali a vantagem, que poderia ser maior. A Arrascaeta perdeu o pênalti. Eu achei que foi uma atuação razoável do Flamengo, não foi no geral, com altos e baixos. E esse final aí só serviu para o Felipe Luiz, pelo menos, demonstrar alguma indignação. E não adianta ele falar, eu preciso ter tempo para treinar, ele falou isso depois. Não vai ter tempo para treinar. Ele vai treinar essa semana, para o jogo de sábado, mas ele não vai ter o Danilo, o Alexandro, o Varela, o Vinha, o Arrascaeta, o Carrascal, o Plata, são 7, né? O Pedro. O Léo Ortiz, por enquanto, não tem também. Acho que é isso. São 9 jogadores. Talvez o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique. Também. Que pode vai estar suspenso. Provavelmente suspenso. Então, fica sem 10 jogadores. E vários titulares. E opções imediatas ali. Então, ele vai treinar com um time meio capenga. E para sábado, ele vai ter que escalar um time. Não sei se o Bruno Henrique for suspenso, não sei com quem, no comando do ataque. Porque ele tem esses desfalques todos. Vai ser até um jogo para ele começar a apresentar soluções ali para essa posição, que evidencia até um erro de planejamento do Flamengo. Se contratar o Juninho no meio do ano e perceberam que ele não era o cara, ele teve 6, 7 propostas para sair por empréstimo. Emprestava por Oriente Médio, botava lá o valor da multa rescisória para a compra definitiva, se ele fosse bem, e trouxesse um outro jogador. Não conseguiu o Lucas Beltrão, o Tati Castellanos. Cara, só tem esses 2 centroavantes no mundo. Você não consegue o centroavante ideal, traz alguém por empréstimo, alguém da posição. Outro dia um colega lá, o Michael, lembrou o Roselu no Real Madrid. Foi decisivo. O Roselu, veterano do Real Madrid, contratou, entrou lá em jogos importantes, meteu o gol. Então, assim, o Flamengo não tem um cara para jogar de centroavante. Aquele momento no Marcos Leonardo também talvez fosse uma oportunidade. Do jeito que ele estava em litígio ali. Eu acho que você mesmo... tenta um cara por empréstimo até o final do ano. Podia jogar até com o Pedro, né? Pois é, não fizeram. Não tinha se machucado, enfim, mas não fizeram. Assim, mesmo antes da lesão, era evidente. Você tinha que ter outro centroavante. Isso é um erro de planejamento, acho que bem grave. Mas agora vai ter o jogo do Sport, depois o problema é o jogo do Fluminense, eu acho. O problema é maior do que o do Sport. Porque o jogo é na quarta-feira, na terça-feira tem o jogo das seleções, e essa turma toda aí que está de fora por convocações, 7 jogadores, esses caras não devem voltar. O Palmeiras vai receber o Vitória e o Flamengo vai jogar o Clássico. Então, em tese, o Flamengo tem um adversário mais difícil, os 2 devem ter desfalques, que é difícil que esse pessoal volte a tempo, né?
Então essa é a grande questão. E não dá nem para pedir para mandar para quinta-feira o jogo, porque depois joga sábado, né? Isso. Joga sábado, depois joga terça e depois joga final da Libertadores. Tanto Palmeiras quanto Flamengo. Eu achei que essa mudança foi favorável ao Palmeiras. Na tabela. Na inversão de... Embora o Palmeiras vai jogar rodada. sem ninguém lá. Contra Eu acho que era melhor pegar o Atlético Mineiro sem ninguém por causa do pré-jogo do que pegar o Vitória desesperado agora. Na casa do Atlético, discordo. Mas o Atlético, sei lá, eu preferia porque o Atlético Mineiro ia ter que poupar todos os titulares para jogar a Sul-Americana. O Vitória tá jogando a vida, é o melhor time da zona de rebaixamento no momento. Mas não precisar viajar, eu acho, depois da data FIFA... Em compensação, na reta final, são 3 jogos viajando. Então, mas exatamente, isso. O Palmeiras vai jogar as 3 últimas como visitante por conta dessa inversão de tabela. Mas, assim, né, eu acho que quando o Flamengo consegue... sincronizar o seu jogo e baita contratação essa do Carrascal, a gente tem que frisar, né? Porque Samuel Lino oscilou, Pedro machucou, o Bruno Henrique tá com essas questões, tá? O Carrascal desafoga o Arrascaeta, né? Ele tem uma combinação boa com o Arrascaeta, ele cria e finaliza. E acho que ele pode jogar no lado direito, no lado esquerdo, de meia. Então, esse cara tem ajudado muito nessa etapa meio oscilante do Flamengo. O Arnaldo? Fala, Trajano. Não, ele ajudaria mais se jogasse de centroavante um pouquinho também, né? Pode até ser uma ideia aí, pode depois. Já jogou de falso 9. Exatamente. E foi convocado agora, né? Que é ruim, né? Nesse aspecto, pensando no Fla-Flu lá na frente, né? Mas eu acho que o Mauro tem razão quando ele projeta... Porque não é só o jogo na data FIFA, tem um jogo logo após a data FIFA. Então, Flamengo e Palmeiras estão atingidos em 2 rodadas, né? Não são... E os outros são atingidos em 1 rodada, né? O Atlético vai fazer 2 jogos na data FIFA. Joga contra o Fortaleza e o Bragantino, antes de decidir a Sul-Americana. Mas os outros também vão ser impactados, né? O Fluminense também tem jogador convocado, o Corinthians tem, o São Paulo tem, o outro tem... E na reta final do campeonato, os 2 líderes têm que jogar na data FIFA sem 11, o Atlético tem que jogar 2 vezes na data FIFA sem 10, e a rodada sensacional com clássicos é logo colada na data FIFA. Então foi essa coxambrada da CBF que você vai ver, né? Na hora que a gente está... O campeonato está sensacional, tem aquele extintor de incêndio, já temos agora a data FIFA. Ainda bem que tem jogo no final de semana, mas com essas condições completamente desfavoráveis, né? É quase uma gincana. Flamengo e Palmeiras vão jogar com equipes... A gente não sabe nem como escalar, não é nem como treinar. Quais 11 vão jogar a vantagem do Flamengo no sábado é que o Sport é mais fraco que o Santos. Aí é que tá, né, Arnaldo? Como é que os clubes se submetem a isso e continuam a se submeter a isso, né? Essa é a miséria do futebol brasileiro, que não consegue formar sua liga, né? Que é submissa à CBF a esse ponto, porque isso tudo faz parte de uma política absolutamente malévola para o futebol brasileiro. E isso é feito de propósito, para que a seleção brasileira permaneça sendo a grande grife do nosso futebol, e não o Flamengo, e não o Santos. Então, como já foram. E a presidente do Palmeiras, a presidente-chefe dele endossa isso. Sim. A chefe dele endossa isso. Tá. Essa é uma questão. Agora, enigmática. É bom ela lembrar, endossa. Quando houve a primeira mexida na tabela, né, que o Flamengo e o Palmeiras poderiam fazer os jogos atrasados em datas de Copa do Brasil. Sim. Quando houve a primeira mexida, o Palmeiras, o Clube, apoiou a mexida da CBF, o São Paulo também, e o Flamengo protestou. Quer dizer, os caras, assim, é óbvio que era ruim para os 3 naquele momento. Ao invés de haver uma união dos 3 fazendo um questionamento da CBF, peraí, isso não dá, vai mudar agora? Não, 2 apoiaram. Aí até o técnico do Palmeiras também elogiou a mudança do calendário. Aquela primeira, né? E essa segunda já é consequência. Mexeu, vai mexendo em tudo, vai mudando tudo. Já mexemos aqui, vamos embora. Agora, Danilo, ficou aquela coisa que o Mauro adora, né? Quem tá prever o futuro, mas essa próxima rodada ficou melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, certo? Se você fosse olhar a projeção, desde o começo, esses dois jogos do Palmeiras contra o Mirassol fora e contra o Santos na Vila, especialmente por todos os desfalques,
ele desde o começo a gente está vendo na tela de novo, era mais difícil pro Palmeiras do que pro Flamengo. Especialmente porque o Sport já está rebaixado. Se o Sport estivesse ali com 10 pontos a mais, o Sport já era mesmo, mas se o Sport tivesse numa condição um pouco mais favorável, que tivesse chance de escapar ainda, esse jogo pro Flamengo ia ser dificílimo, porque ia ter 10 desfalques jogando fora de casa. É provável que a diretoria do Sport nem vendesse o mando para jogar na ilha. Aí sim ia ser um jogo mais difícil. Agora esse jogo já está praticamente morto. Concordo com o que o Mauro falou, a grande questão de como o Flamengo vai voltar é para o jogo contra o Fluminense, de como que volta o time. Na partida de ontem achei que o Flamengo demorou até para criar oportunidades de verdade, o Brazão trabalhou pouco, e aí depois que fez 1-0, sim, o Flamengo dominou o restante do jogo. O resumo, que para mim foi o resumo desse jogo do Neymar. O Neymar mostrou contra o Flamengo o porquê ele não pode de jeito nenhum sonhar em ser convocado para a seleção brasileira. Porque ontem a gente viu um Santos fazendo o quê? Todas as concessões possíveis para o Neymar. Então o Arnaldo já citou brevemente. O Santos voltava para marcar, voltava todo mundo. Barrial, Guilherme, não importa. Depois que entrou o Lautaro, voltava o Lautaro. O Neymar nunca voltava, ficava sempre lá na intermediária ofensiva, parada na frente do campo. Então assim, já para começar isso, o Santos, quando tá sem a bola, jogava só com 9 jogadores de linha. E hoje a gente sabe que nenhum time de ponta faz isso. O Palmeiras não faz isso, o Flamengo não faz isso, o Cruzeiro não faz isso, o Mirassol não faz isso. Os times de ponta têm os 10 jogadores de linha ajudando na marcação. O Neymar não ajuda. Então já é um ponto contra ele. Depois, todo momento que o Santos está armando o jogo, se o Neymar não recebe a bola, ele não só reclama, xinga no campo, como gesticula. Nossa. Faz questão de mostrar para Deus e o mundo que está insatisfeito. Isso, obviamente, tira a liberdade dos atletas. Ainda no intervalo, o Neymar tem a coragem de falar: bom, para o Santos melhorar, precisa me procurar mais no último terço, porque só assim para fazer gol. Eu já olhei aquilo e falei, não é possível que o cara falou isso. Aí o Neymar vai caindo fisicamente, vai ficando pior para ele, porque ele começa a perder todas as divididas, todas as bolas. Quando é substituído, reclama, fala, por que você me troca? Aí o cara lá, o auxiliar do Vojvoda, abraça ele, dá uma pano quente, Neymar vai pro vestiário. E aí sim o Santos entra com o Robinho, com a molecada, consegue fazer 2 gols. Eu fiquei pensando em casa, quando estava 3-2, pensei, se o Santos faz o 3-3, será que o Neymar no vestiário comemora ou lamenta? Porque imagina ele no vestiário vendo o Santos reagir em 10, 15 minutos sem ele em campo, conseguindo fazer um 3-3 contra o Flamengo no Maracanã, depois de estar perdendo de 3-0. A semana dele, né? Porque vamos combinar que ele jogou até os 40 do segundo tempo. Ele podia ter jogado alguns minutos contra o Palmeiras no Allianz, mas ele não foi. Justificativa, grama sintética, piso de plástico. Mas não foi só isso, de ele não ter ido. Ele não se integrou à delegação do Santos em São Paulo antes da viagem. Ele foi direto pro Rio. Então, assim, ele se encontra com os caras para jogar. E quer jogar sozinho. Tipo o Santos do Pelé lá, que os caras iam lá, se encontravam na hora de sair, lembra? Mas aí todo mundo junto, claro, né? Óbvio. Mesmo com o rei, né? Sim, lógico. Então, mas e aí, cara, é incrível isso. E vamos combinar, a gente tá vendo um momento das substituições, tá? O Felipe tá trocando também, tá colocando o Michael e tal. Aí, o jogo tinha acabado, entre aspas, 40 do segundo tempo. O Vojvoda provavelmente tirou o Neymar porque vai precisar do cara, ou precisaria do cara, no final de semana contra o Palmeiras. Acabou o jogo, 3-0. Vai lá, descansa um pouco, tal. Não vou arriscar, tá 3-0. E o cara sai desse jeito. E aí ficam perguntando, todas as partidas boas do Santos na temporada, quase todas, as mais difíceis, foram sem o Neymar. O que vai fazer o Vojvoda contra o Palmeiras na Vila? Começa com o cara, desse jeito aí, né? Ele tá apto pro jogo contra o Palmeiras, né? E é óbvio que ele, Maracanã, lotado, Flamengo, jogo pela liderança, ele quer dividir os holofotes, ou quer os holofotes para ele. Agora, que como jogador de futebol profissional há muito tempo ele não dá nada em troca, essa é uma imagem construída lá atrás, né? Porque, de fato, hoje é muito difícil um jogador... Você falou do posicionamento dele, né, Danilo? É muito difícil um jogador dessa idade, dessa posição, fazer diferença. O cara precisa estar muito bem condicionado. Não é só o exemplo dele, são os caras da geração dele. O Oscar, o Lucas, são tudo da geração do Neymar. Mauro, o Vojvoda devia falar assim, Neymar, faz um favor, não joga, porque a gente joga melhor sem você. Pode?
Não consegue, né? Não pode. Qual técnico pode fazer isso? O clube submete a todo tipo de coisa, né? Essa coisa de chegar depois, não vai com a delegação. Bem, eu dizia há algum tempo que ele era o jogador imaginário. Acho que ele está perdendo até essa condição. Acho que ninguém mais imagina que ele vai jogar, e ninguém é força de expressão, né? Porque até na mídia ainda tem gente que insiste em colocar o Neymar como um jogador que pode ser competitivo. Ah, não, é uma questão só física. Ah, não, porque não consegue acompanhá-la. Cada coisa que você ouve por aí que eu vou te contar. Essa é muita boa vontade, é muita brodagem, mas a realidade o torcedor está vendo, as pessoas estão enxergando, não vê quem não quer. Até quem o tem como ídolo, acho que vai continuar tendo como ídolo pelo que ele já jogou um dia, né? Ele fascinou pessoas que o admiram, né? Jogando futebol, que ele nasceu com muito talento, já fez grandes atuações, já foi protagonista de conquista de Champions League, de Copa Libertadores da América, mas isso passou. E aquela coisa, né? Infelizmente, para ele parece ser uma pessoa sem autocrítica. Não tem nenhuma autocrítica, zero. Ele, quando sai do jogo, a indignação dele por ser substituído é de um jogador que se imagina fazendo a diferença em campo. Lembra ele no começo da carreira com o Dorival Júnior lá no filé de borboleta lá atrás. Estamos criando um monstro do René Simões. Isso é o mesmo comportamento quantos anos depois? Tem 14 anos, 15 anos, por aí, 15 anos. E é isso. Então, assim, ele sai indignado. A impressão que tenho é que ele realmente acha que a saída dele é um absurdo. Assim, pô, mais ou menos. Se eu fico em campo, alguma coisa eu posso fazer. Eu posso... Não, amigo. Aí, rubro-negro, esse foi o posse de bola, rodada perfeita pro Flamengo. E todos esses que quase que acabam com o campeonato. Palmeiras estava lá, já é quase o campeão e tudo mais, é o jogo de... É o time mais confiável e tudo mais. E agora? O campeonato tá aberto e nessa rodada agora de sábado, dia 15 de novembro, o Flamengo vai ganhar do Sport, o Palmeiras vai empatar ou perder com o Santos lá na Vila, porque lá vai ser diferente. Tudo remendado, nenhum jogador do Santos foi convocado, eu acredito, mas vai ter jogo, e é jogo fora, e era o que a gente precisava. A minha preocupação mesmo é o Flamengo contra o Fluminense, que é um dia após a data FIFA. Quem vai chegar a tempo para completar o time? Porque o Fluminense já é mais duro, sim. E também o Fluminense possa ser que tenha algum jogador convocado. Vai dizer muito esse jogo, hein? Porque o Fluminense logo em seguida pega o Palmeiras no Allianz Parque. Será que o Fluminense vai abrir as pernas pro Palmeiras para atrapalhar a campanha do rival lá do Rio? Ou vai fazer que nem o São Paulo, jogar duro em si, como fez contra o Flamengo lá na Vila? Empatamos 2-2. É aí que vai estar a pegada do campeonato. E se o Flamengo chegar lá, que eu acredito que vai chegar lá no final, na última rodada, dependendo de si só contra o Mirassol, o Flamengo vai pra cima e vai ganhar. Não vai fazer que nem o Palmeiras se esconder. Palmeiras não é tudo isso também não. Para com isso. Mas o Flamengo está de parabéns. E aqui é tudo. Se inscreva no canal ASR Fla. Ative o sininho. Já ajuda com like. Compartilha. Dê sua opinião. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.